Na semana passada, alguém comentou comigo que eu não estava sorridente. Eu falei, eu estava, mas só não podia ver, né? Mas agora pode. Quais são, então, os mandamentos de Jesus? Há dezenas. Vou mencionar alguns desses mandamentos. Primeiro, Jesus respondeu, daqui a pouco eu digo o lugar, e você já vai procurando. Está em João. Em verdade, lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. Primeiro mandamento, portanto, em João 3, 5 a 7, da minha seleção é este: vocês precisam nascer de novo, ou arrependam-se e nasçam de novo, ou, no singular, arrependa-se e nasça de novo. Sem esse mandamento, os outros ficam prejudicados, embora possam vir a ser úteis, porque até aquelas pessoas que não creem em Jesus como Senhor e Salvador, mas lendo o mandamento dele, pode se beneficiar. Mas o primeiro é esse, o necessário é este: arrependa-se e nasça de novo. Conhecemos a história desse versículo, a conversa de Jesus com Nicodemos. História muito interessante de Nicodemos, porque temos poucas referências a ele no Novo Testamento. Mas aquela série maravilhosa, intitulada Os 12, Os Escolhidos, que muita gente aqui já viu, já recomendei. Imagina Nicodemos, eu acho que com muita precisão, mas é uma imaginação, era um alto líder do judaísmo, mas quando começou a ver as coisas que Jesus fazia, e no caso o que o deixou totalmente estupefato foi a cura e a conversão de Maria Madalena, ele começou a se questionar. Depois eu não vi o resto da série, ainda vou ver, mas nesse momento ele se questiona, e é nesse contexto que ele vai procurar Jesus, discreta ou secretamente, e o filme mostra isso muito bem. Então Jesus diz isso, o que está no Evangelho de João: Nicodemos, eu sei que é difícil para você entender, mas você precisa nascer de novo. Então esse, para mim, é o primeiro, e tem que ser o primeiro. Depois disso vem os outros, que não estão numa ordem, mas esse é necessário. E aí eu e você temos que nos perguntar: nós já nos arrependemos, já nascemos de novo, já fomos regenerados pelo Espírito Santo de Deus? Esse é o mandamento da salvação, da conversão, da regeneração, para todos nós. Segundo mandamento, agora não mais em uma ordem, mas talvez uma ordem. Mateus 26, 41. Longuíssimo capítulo, esse, o maior de Mateus, é o 26º, que conta toda a agonia de Jesus, inclusive no Getsemane. Mateus 26, 41. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Isto é, no entendimento, você sabe que precisa vigiar e orar, mas na prática, entendimento aqui é a ideia de espírito, mas na prática isso não acontece, porque você acaba fraquejando. Então Jesus diz: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. Só não é tentado quem não procura viver santamente, que nem precisa. Para que ser tentado? Já está no pecado completamente. Mas aquele que procura viver de modo digno e santo do Evangelho, este é tentado. Como então não cair na tentação? Jesus diz: vigie e ore. Se pudéssemos fazer uma tradução de brincadeira, diríamos assim: ajoelhe-se, mas fica com o olho aberto.
Ou, no ditado popular, um olho no padre e outro na missa. Como dizemos, temos que estar atentos. Não basta só vigiar. Sim, mas não somos capazes. A tentação envolve muitas forças. Paulo chama de principados e potestades. Vou me deter um pouquinho hoje no culto das 19 horas, nessa expressão principados e potestades. Temos que orar. Mas só orar e entrega tudo a Deus, eu não serei tentado, também não. Temos que vigiar e orar. Palavra completa, expressão completa, instrução completa, mandamento completo. Nosso problema, o meu problema, é que nem sempre a gente vai tomar uma decisão, a gente ora. Vai num certo lugar, antes de ir a gente ora. A gente vai ou no automático, porque sabe que eu sou mais eu posso, eu consigo, etc, etc. A gente sabe que é assim que as coisas funcionam. Assim que nós somos, eu sou assim. Então Jesus disse, mandamento, vigie e ore. Terceiro mandamento, só vou dizer que está em Mateus 7. Eu nem precisaria que você já sabe isso, mas vamos lá. Vou ler, depois dou a referência. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, isto é, a porta da perdição. Estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos os que o encontram. Mateus 7, 13 e 14. Então, o terceiro mandamento, colocando bem singelamente, escolha o caminho estreito. O caminho cristão não é o caminho da multidão, não é o caminho do todo mundo. O caminho cristão é apertadinho, é estreito, é um desfiladeiro, só passa um de cada vez. Penso que esse é um tremendo desafio para nós. Temos uma população muito grande dizendo-se cristã no mundo e em nosso país. Mas boa parte dessa população cristã faz o que todo mundo faz e diz o que todo mundo diz. Está seguindo a boiada, com diferentes nomes, nomenclaturas e aparentemente novidades. Honestamente, eu não tenho grandes preocupações com alguns que acham que há perseguição à igreja, porque se não houver, está errado. Se não houver, Jesus Cristo errou, porque Ele disse que nós seríamos perseguidos. Vamos ler isso um pouco mais na próxima semana. O nosso caminho é estreito. Quem é que é mais velho? A garotada não sabe disso, não lembra disto. Mas, na casa do meu avô, Flauzino Belo Cassimiro, tinha um quadro. Eu vou pintar o quadro e muitos aqui vão reconhecer. Os que têm aí mais de 50 e nasceram num berço evangélico. Bem no alto assim da casa tinha um relógio e do lado então um quadro, na minha mente azul. Você sabe que a gente vai reconstruindo as coisas, né? Azul. Tinha um olho lá em cima, um olho no céu, o olho de Deus. E aí tinha um monte de gente na piscina do inferno, a piscina por minha conta aqui, certo? No lago do inferno e tal. E tinha um caminhozinho estreitinho, poucas pessoas indo para o céu. Você pode dizer que esse quadro, isso, aquilo, mas o que Jesus está nos dizendo é exatamente isto. O caminho para o céu é como
aquela portinha da cidade nova de Jerusalém, da cidade velha para a nova. É um de cada vez. Por isso era mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha, que pode ser essa porta ou agulha de se costurar, do que um rico se salvar. Rico aqui no sentido daquele que não busca, daquele que não procura, que não quer entrar pela porta estreita. A porta do Evangelho é para todos no seu oferecimento, mas é para poucos na sua aceitação. Eu sei que quando a gente está viajando na estrada e temos que parar para almoçar, tem um critério, não é, pastor Sócrates, que viaja muito. Se o restaurante está cheio, ele é bom, mas às vezes ele é só barato, mas não é bom, não é? Nem sempre o que todo mundo faz está errado, pode estar certo, e nem sempre o que todo mundo faz está certo, quase sempre está errado, porque nós, seres humanos, buscamos sempre o mais fácil, o que dói menos, o que incomoda menos, o que dá menos trabalho. Por que uma pessoa tenta colar numa prova? Porque dá menos trabalho do que estudar. Nossa irmã Yara, que dirige um curso de medicina, em tese, lida com alunos que querem fazer as coisas mais fáceis. Não querem dar o plantão necessário para aprender, e assim por diante, em todas as áreas da vida, em todas as áreas da vida. Mas qual é o vitorioso? Qual é aquele que vai se destacar na sua profissão? É aquele que escolhe o caminho mais árduo, mais espinhoso. Essa semana, eu fiz aqui uma live com o nosso compositor Cezinho, César Albert. Fizemos aqui de meio-dia às 13. Aí ele, quando terminou, ele disse: eu vou almoçar, mas depois que eu for almoçar, eu posso ficar treinando aqui, nesse piano? Porque eu tenho alguns compromissos no final de semana, eu preciso estudar, eu tenho que estudar. Eu cá comigo, espera aí, estudar o quê? Para quê? Já sabe tudo, o cara improvisa, o cara compõe. O caminho mais fácil seria, eu vou, como eu estou indo? Esse é o caminho difícil de estudar, de ensaiar, de treinar, de se capacitar. Esses irmãos que cantaram aqui podiam dizer: Verônica, tudo bem, a gente se encontra 10 minutos antes, a gente canta. Não dá certo. Tem que fazer o caminho do esforço. É isso que é o mandamento de Jesus: escolha o caminho estreito. Quarto, repito, não está em ordem, só o primeiro: seja a luz do mundo. Jesus nos chamou para ser a luz do mundo, não as trevas do mundo. Mateus 5,16, que sabemos de cor: assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês. Vejam as suas boas obras e olhem para Deus. Mateus 5,16. Quinto, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Vamos fazer juntos? Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Peguei de surpresa. Vamos de novo então agora? O pessoal está em casa, está contando com vocês aqui. Vamos lá. E busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Eu busco realmente em primeiro lugar o reino de Deus. A oração do Pai Nosso diz: venha a nós o teu reino. Isto é, manifesta o teu reino. Como é que Deus manifesta o reino? Quando nós buscamos em primeiro lugar o reino. Nós somos naturalmente egoístas. Eu sou. Sobretudo os homens são mais egoístas do que as mulheres. Mas elas também devem ser. Não falo por elas porque eu sou de outro gênero. Então eu falo dos homens. Nós homens somos egoístas.
por alguma razão que eu não sei qual, genética, educacional, nós somos egoístas. Mas o mandamento estreito, rédea apertada, é: busque em primeiro lugar o reino de Deus. Busque em primeiro lugar aquilo em que Deus governa, ou aquilo em que Deus manifesta a vontade dEle. Aí podemos nos alongar sobre o que é esse reino de Deus, mas vamos simplificar. Busque em primeiro lugar as coisas de Deus. Busque em primeiro lugar atender ao mandamento de Deus, à vontade de Deus para a sua vida. Nós fazemos isso só depois que não deu certo do nosso jeito. Senhor, eu quero fazer a tua vontade, mas primeiro fizemos a nossa, ou tentamos e não funcionou. Estou falando de mim, né, gente? Pode ser que não se aplique a você. Mas tudo que eu faço, seja no trabalho, seja lá em casa, seja onde eu estiver, eu estou buscando em primeiro lugar o reino de Deus. Ali, naquele lugar, eu estou atuando como um cidadão do reino de Deus, ou do meu próprio império, do meu próprio reino. Esse é o mandamento de Jesus. O quinto: busque em primeiro lugar o reino de Deus. Sexto mandamento: trabalhe por aquilo que tem valor. João 6, 27. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pelo que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem dará a vocês. A vida eterna. Porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Nós lemos Eclesiastes: vaidade das vaidades, tudo é vaidade, é correr atrás do vento. Mas, meus irmãos, minhas irmãs, vamos ser bem honestos. Ontem eu me surpreendi dizendo assim: Israel, você vai fazer 70 anos. Passou muito rápido, Israel. O que você faria de diferente? Comecei a conversar com esse camarada. Não cheguei a nenhuma conclusão, porque logo as coisas vão surgindo, não consegui prosperar na minha meditação, mas essa pergunta que eu tenho que fazer. A gente corre atrás de coisas que não têm o menor valor. Isso tem a ver com oração. A maioria das coisas que a gente pede a Deus não tem a menor diferença receber ou não receber. Eu acho que a resposta deles tem a ver com isso daí. Será que realmente vale a pena? Seja dinheiro, seja carreira, será que vale a pena? E o autor Eclesiastes nos diz o seguinte: sim ou não. Vale a pena se você está fazendo algo que tem valor eterno. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, isto é, enquanto você está fazendo as coisas, lembra, você está fazendo a perspectiva de Deus, é algo de valor eterno. Sétimo, não sei se é o mais difícil, mas deve estar entre os 3 mais difíceis que eu selecionei aqui. Não vou dizer qual é, mas você vai logo captar. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Aí, num gesto de grandeza, de generosidade, achando que era o máximo, ele disse um número que representa na cultura hebraica a totalidade. Até 7 vezes. Como dizer, é tudo, né? Cheguei ao ponto máximo. Pedro, eu perdoo 7 vezes, tá bom? Que perdoa mesmo 7 vezes. Aí Jesus responde: não, 7 não. 70 vezes 7. Está quanto isso, Cristo? 70 vezes 7, ajuda aí. 490. Está bom de números, viu? Está bom de números, você é um cara bom. 490 vezes. Ou seja, você pega o seu número maior, o seu número absoluto, e multiplica não por 7, mas multiplica por 7, depois multiplica por 10. Como a dizer, em outras palavras, sempre. Então, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim
e eu vou lhe perdoar 100% das vezes. Mateus 18, 22, o 7º mandamento de Jesus é: perdoe. Com certeza não preciso dizer mais nenhuma palavra, todos já sabemos de cor e salteado que essa é verdade. Agora, praticar, aí é outro departamento, não é verdade? Mas nós temos que buscar. 9, Mateus 18, 19 a 20, vamos de cor? Porque eu estou na versão, muitos aqui estão na versão do vós, né? Eu estou usando a versão aqui no caso do eles, mas é a mesma versão. Vamos juntos, na medida do possível? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. 9º mandamento de Jesus: faça discípulos. Desculpe a pergunta incômoda que eu vou lhe fazer. Quantos discípulos você já fez? Vejo aqui mães, pais, avós, avós, que pode dizer: eu fiz do meu filho e do meu neto um discípulo de Jesus, porque preguei e vivi o Evangelho para ele. Mas além desse círculo mais próximo, nós temos feito discípulos. Como é que a igreja cresce? Tendo um pastor bom, que não é o caso, uma música boa, que é o caso, gente bacana, que é o caso? Não. Quem pensa assim está redondamente equivocado. A igreja cresce, tanto essa local como as igrejas, em geral, crescem, quando os seus membros fazem discípulos. 10º mandamento de Jesus: aguarde o meu retorno. João 14, 18 a 20. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Ele nem foi ainda, mas ele vai. Então ele diz: eu não deixarei vocês órfãos, eu voltarei para junto de vocês. Mais um pouco e o mundo não mais me verá. Por quê? Partirei. Vocês, no entanto, me verão quando eu voltar, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia vocês saberão, naquele dia quando eu voltar, vocês saberão que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Comunhão, alegria completa. Então eu quero concluir esses 10, e você tem o seu. Você esqueceu aquele é o mais importante. Eu aceito, pode me mandar que eu incluo aqui. Quero terminar então respondendo, à luz desses mandamentos, uma pergunta bem simples que já formulei anteriormente. A alegria completa por Jesus prometida é condicional? Respondo: a alegria é uma promessa de Deus. Toda a Bíblia, todo o Novo Testamento, todo o ministério de Jesus afirmam isto. A alegria vem da sabedoria que Deus dá para vivermos. Essa semana vamos ler o livro de Provérbios, os 9 capítulos primeiros. Quando nós lemos esses versículos e os praticamos, nós aprendemos a viver. Então a alegria vem da sabedoria de viver. A alegria é uma consequência da confiança em Deus. Na sexta-feira eu preguei sobre Isaías 64, 4, quando numa oração o profeta diz assim: desde a antiguidade
nenhum olho viu, nenhum ouvido esqueceu que Deus trabalha para aqueles que nele confiam. Foi extraordinário para mim rever esse contexto à luz de uma história real que não posso detalhar. Mas uma pessoa de nossa igreja buscava algo para a sua família há vários anos, sem sucesso. Muitos tentaram ajudar, sem sucesso. Nesta semana, eu recebi um telefonema. E a pessoa me disse: você conhece fulana de tal? Disse: sim. Conhece sua família? Eu disse os nomes. Pois bem, quero lhe relatar algo. Eu repito que eu não posso dar detalhes. E eu estava num certo lugar e vi uma pessoa ali. Só vi junto com outras pessoas e saí. E Deus me disse: volta e fala com ela. Ele disse: não entendi nada. Eu voltei, cumprimentei, conversei e voltei. Disse: volta e faça o seguinte para ela. Essa que eu não posso narrar. Ele voltou e fez o seguinte para aquela pessoa. Por que eu trago essa história? Porque aparentemente, durante aqueles 3 ou 4 anos, Deus não estava nem aí para as orações daquela família e de alguns amigos aqui da igreja. Mas Ele estava trabalhando. E quando chegou naquele ponto limite, em que houve aquele encontro do que podia abençoar e do que precisava ser abençoado, Deus disse: é agora. E agiu de um modo sobrenatural. A partir desse momento, as coisas aconteceram de modo natural. Mas houve a intervenção sobrenatural de Deus. A alegria é uma consequência da nossa confiança em Deus. A alegria vem da habitação do Espírito Santo, quando Ele nos pastoreia e nos sereniza, nos deixa serenos, confiantes, seguros de que Deus trabalha a nosso favor. Os mandamentos do Antigo Testamento, os mandamentos do Novo Testamento, não abençoam o Pai, não abençoam Jesus o Filho, nos abençoam quando nós os seguimos. Bendito seja o nosso Deus, que nos dá sempre um novo coração. É o que cantaremos agora em pé.